El señor general de brigada, doctor Marcio Tadeu Betega Vergo, es doctor y presidente del Instituto de Geografía e Historia Militar del Brasil. Es diplomado en cursos de especialización, perfeccionamiento y altos estudios al más elevado nivel. Es titulado maestro y doctor en operaciones militares. Fue comandante de apoyo regional de la primera región militar y asistente militar del comando de la Escuela Superior de Guerra. Ejerció la jefatura del Centro de Estudios y Pesquisas de Historia Militar del Ejército del Brasil y la segunda vicepresidencia de la Asociación de Diplomados de la Escuela Superior de Guerra. Buenas tardes a todos, amigos, hermanos. Es mucho gusto, mucho placer estar aqui. Sinto-me honrado em estar aqui. Lhes falar hoje sobre este feito heróico de 1825. Pero no soy tan indicado para hablar de la guerra. Voy a hablar poquitito sobre la guerra. Eu prefiro falar sobre história. Por isso puso este título, Mirando a História para Construir o Futuro. Porque a história nos traz inspirações para nossas vidas. Hechos notáveis, exemplos, figuras de pessoas. Sabemos tudo isso, estudamos isto, porque o presente vem do passado, mas se projeta para o futuro. Por isso que vou falar vou falar pouco de guerra, mas quero falar muito de história. Comemorar, celebrar, a mim não me gusta tanto, é para estudar. Eu prefiro cambiar o verbo, trocar o verbo, celebrar por rememorar, recordar e coletar lições para o século XXI. Obter lições para o siglo XXI. Isso é melhor para mim do que falar sobre a campanha ou sobre a guerra. Por que estudar a história militar? O estudo da história militar registra e estuda episódios, hechos, difunde atitudes, normas de conduta e valores militares. Os militares e acadêmicos, porque agora temos militares e civis acadêmicos, estudam estes da guerra e entendem isso. É uma rica coleção intangível, mostrada, transmitindo valores à sociedade. Então, é por isso que eu prefiro falar da história, não tanto da guerra, para fortalecer e renovar a identidade dos seus respectivos povos. Esta é a razão pela qual prefiro falar de história quando falamos desses combates. Porque a história nos mostra o que, como, por quê, que consequências. Isso tudo temos do estudo da história. Sabemos isso aqui. Pero para mim, a mim me gusta mais, me parece ser o mais importante do que saber quê, o que, como, quando, e agora. Por que estamos sabendo isso? Por que construir o futuro? Aquilo que nós queremos que aconteça, o que se pode querer que ocorra, aquilo que eu não quero que aconteça, o que não quero que se produza. Isso me parece o mais importante quando miramos hacia atrás, hacia o passado, estudamos a guerra para que não ocorra. Portanto, isso é mais importante para mim. E agora? Este filósofo e teólogo danês, dinamarquês, Søren Kierkegaard, me dijo isso. A vida só se pode compreender mirando-se hacia atrás. Vamos compreender a vida mirando-se para trás, mas só podemos vivê-la mirando-se hacia adelante. Por isso estamos estudando o passado. E os conflitos, as guerras, de onde vêm? Qual é a raiz, a origem dos conflitos?
Pueblos perseguindo sus metas, os seus objetivos, se defrontam, se quedam frente a frente, cara a cara. E com isso somente temos três opções, só existem três alternativas: cooperar, vamos sumar; discordar, competir, desacuerdo, competência; ou conflito. Não há outra alternativa quando há essa demonstração dos interesses. Grupos se encontram em busca dos seus objetivos e suas vontades. Cooperação, competência, confrontação. Cooperação, desacordo e conflito. Ou conflito. Um destes três. O que é um conflito? O que é um conflito? Um conflito é isto: sistemas se confrontam, não há cooperação, há competência e conflito, falta de compreensão, choque, confrontação, divergência, contestação, discórdia, harmonia, desacordo, adaptação, disputa, desajuste, desacordo, desarmonia. Isto é a radiografia, a essência de um conflito. Um ou mais, ou todos de estes aqui, num episódio. Vamos falar de Portugal e Espanha. Vamos falar de nossos pueblos: América, Sudamérica, Hispanoamérica, América, Lusoamérica. Sus orígenes desde os conflitos entre Portugal e Castela, depois Aragão, depois Fernando de Aragão, Isabel de Castela, e Valência, e Navarra, e outros. Vamos chamar de Castela, depois vamos chamar de Espanha. Se começa em 1385, quando o Reino de Portugal, em 14 de agosto, na batalha de Aljubarrota. A mim, este é o princípio dos conflitos, porque todos os conflitos que tivemos aqui em Sudamérica, todos os conflitos nas Américas, entre Portugal e Espanha, entre Portugal e Castela, entre Portugal, luso-brasileiro, entre Brasil e os demais países, a sua origem está nos conflitos entre Portugal e Castela, que tem suas raízes lá no século XIV. Séculos XIV, XV e princípios do século XVI, esta era a situação do mundo. O mundo era isto, o mundo que nos interessa nos estudos, o mundo que nós estudamos, o mundo judaico-cristão ocidental, Europa. Aqui, séculos XIII, XIV, XV, competências, conflitos, portugueses, castelhanos, depois vamos chamá-lo de espanhóis, genoveses, venezianos, holandeses, árabes, ingleses, franceses e outros competindo. E árabes lá. Aqui era o centro do mundo nesta época. Os mais importantes aqui para nós outros, portugueses e castelhanos, que sempre pensaram na navegação, nos descobrimentos, na América, nos oceanos, nos caminhos marítimos para chegar, né? Temos que compreender, não havia o canal de Panamá, não havia os trens, não havia ferrovia, eram essas. E estes eram os assuntos mais importantes do comércio. Assim, com as navegações, América, Colombo, que não era espanhol, era genovês, trabalhava bajo os reis de Aragão e Castela. O Papa Alexandre VI, la bula interquatra, entre outros. Alexandre era navarro, não era castelhano, era navarro, mas era ligado à Espanha, fez uma bula dividindo-se mais para a Espanha do que para Portugal, que não concordou até que chegamos a Tordesilhas, 7 de julho de 1494, aqui. Então, assim, Portugal ocupou esta área da América do Sul. Este é um quadro de um pintor, Coronel Estigarribia, terceiro regimento de cavalaria, chama-se Las Origens, um marco português, está em um dos primeiros mapas de terras portuguesas em Sudamérica. Portugal tomou posse. Pero, em 1580 e 1640, tivemos as duas coronas unidas.
Don Sebastián se murió, no tenía hijos en la batalla de Alcácer-Quibir. Así nos tuvimos el siglo XVI, XVII, la Unión, y teníamos aquí territorios de España, o de Castilla, y territorios de Portugal. Com a união das coronas, Tordesilhas, por finalidade, se murió el Tratado de Tordesilhas. E os bandeirantes saíram, foram hablados aqui, o senhor que hizo a apresentação dos bandeirantes. Os bandeirantes saíram e empurraram estas fronteiras, cambiaram estas fronteiras de uma linha de Tordesilhas para um contorno de toda esta região. Os mais famosos, Antônio Felipe Raposo Tavares, Fernão Dias, Borba Gato, Anhanguera e outros. Pedro Teixeira, Amazônia. E assim, os conflitos se avolumaram. Siglos XVII e XVIII, que nós chamamos de período colonial, outro nome que se queira dar, esta era a América. Espanha e Portugal. Acá são pueblos originários e também Grã-Bretanha, França, Holanda. Assim que dois dos conflitos que estamos estudando se empezaram na Europa e chegaram hasta América, nesta situação dos séculos XVII e XVIII. E assim é a história. Tordesilhas, Lisboa, Sacramento, devolve para a Espanha. Utrecht, Portugal e França, com as fronteiras do norte, da então Guiana, hoje Guiana Francesa. Segundo de Utrecht, devolve Sacramento a Portugal. Sacramento era português, voltou para a Espanha, voltou para Portugal. Madrid, fronteiras entre as Américas portuguesa e espanhola. Aí entra o princípio do uso possidetis. Portugal construiu os fortes e tinha posse da terra. Santo Ildefonso, Tratado de Madrid e devolução de Santa Catarina. Espanha com o Sacramento e os Sete Povos, que foi falado hoje aqui, os Sete Povos das Missões. Badajoz, Sete Povos. Aqui já, em 1903, Petrópolis, o Acre. Bom, outras alterações na época da República do Brasil, mas o que nos interessa são essas aqui. Isto foi a evolução do Brasil até o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Então, meus amigos, temos aqui a América Portuguesa. Essa é a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E a América Hispânica. Bueno, não vou falar muito da América do Norte, vamos falar da América do Sul. Esta é a América Hispânica. E se empiezam os processos de independência destes pueblos do Império Espanhol. Dentro desses processos estamos com o assunto que estamos tratando aqui. Já foi falado, nós chamamos de campanha cisplatina, aqui uns chamam de Guerra do Brasil. Esta a área em confrontação foi incorporada ao Reino Unido de Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, depois Império do Brasil. E hoje a situação é essa, antes e depois. Durante, daqui até aqui. Muita gente vai falar disso, por isso les digo que eu não vou falar muito da guerra, porque muitos vão falar. Isto é um retrato dos principais acontecimentos. Então, teríamos ações navais, guerra, batalhas, tudo isto que é sido falado hasta agora e as coisas que vão ser faladas amanhã e o dia depois. Então, esse é o teatro
de las operaciones. No voy a hablar mucho, les digo que yo no voy a hablar mucho de la guerra, voy a hablar del futuro. Pero el principal está aquí. Entonces tenemos de un lado el Império do Brasil, Reino Unido, Brasil, Portugal, Brasil, Algarves, depois Império do Brasil e as Províncias Unidas de Rio da Prata. Todos esses problemas existiam dos dois lados. Eu falei há uns minutos sobre conflitos, as causas de los conflitos, desentendimento, desarmonia, competência. Todos os dois teriam tumultos internos. Em caso de Brasil, Pedro se morreu a imperatriz Leopoldina, mas teria gente que era a favor de Pedro no Brasil, teria gente que queria volver o Brasil a ser Reino Unido com Portugal, e teria gente no Brasil que queria separar-se de Pedro. Todos esses grupos brigando internamente, tendo conflitos, desentendimentos internos ao Império do Brasil. Tanto que, menos de 10 anos depois, tivemos a guerra ou revolta Farroupilha. Farroupilha separou o Rio Grande do Sul. Criou-se uma república do Rio Grande, que foi depois reconquistada, pacificada graças a Caxias. Então teríamos esses tumultos internos, da mesma forma que as províncias. As províncias teria gente que queria se quedar numa única província, teria gente que queria separar-se. As dificuldades financeiras dos dois lados, ambos tinham dificuldades financeiras. No lado da PURB, se diminuiu a produção de prata em Potosí. Do lado do Brasil, se aumentou a criação de gados e muares. Por que são importantes os muares, as mulas? Porque as mulas eram utilizadas para o transporte. E acá é a melhor região de tierras e de plantações para a produção de ganado e mulas. As mulas se produziam aqui, criavam aqui e seguiam para São Paulo para fazer o transporte. E depois para Minas Gerais, porque Minas Gerais era o grande centro produtor do Brasil de ouro para produzir e no Nordeste com açúcar. Mulas eram o meio de transporte e o gado vacuno, a comida. Então, são as indústrias que se cambiaram para o Porto do Rio Grande, movimento de mercadorias, de mercadorias no Porto do Rio Grande e a utilização de corsários. Muita da força da armada do Império era usada para combater os corsários, que recebiam cartas de curso autorização de las PURB para ser presas em navios. Então, todos esses problemas aqui, não somente um, todos eles estavam presentes entre Império e PURB, no assunto que está sendo tratado, do tema que está sendo tratado aqui, que é a campanha. Bueno, quem quiser, aqui, logicamente, há muitas mais fontes, mas eu tenho esses dois, o livro de Lecor, porque Lecor se escreveu, são três volumes desse todo aqui. Lecor estava defendendo Portugal, depois se cambiou para o lado de Pedro, Brasil, e ao final da independência se voltou para o Brasil, em Rio de Janeiro. E esse outro livro, Lutas ao Sul do Brasil, com espanhóis e seus descendentes, isso está na internet. Essas são grandes fontes de ensinamento. Então, como eu digo, estudamos a história. Aqui está a história, estamos compreendendo o presente. E daí? Esta é a minha pergunta. Compreendemos o que, quando, como, porquê, consequências, e daí? E agora? Isso é que é importante para mim. 2 siglos e temos que mirar hacia o futuro. Então, a América Portuguesa está aqui, é somente um. Mas este é um tema que a mim me parece importante para que os irmãos estudem, porque nós temos isto
unidos daqui hasta aqui, e os irmãos espanhóis estão fracionados. Logicamente, nós teremos aqui uma grande figura histórica, Napoleão Bonaparte, Dom Juan VI, Dom Pedro I. Quando as pessoas dizem que a família real fugiu de Portugal, não foi na fuga, na luta, não. Portugal se cambiou para o Brasil. Todo o governo de Portugal, o rei, a reina, o governo, os papéis não funcionaram, todo veio para cá. Então o Brasil se quedou uno, porque tinha o governo português e tudo. Napoleão Bonaparte é uma grande figura. Mas o que importa para nós outros é isto. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves hoje é um país. E Sudamérica e Espanha são vários. O mundo cambiou 200 anos e hoje temos 26 estados, contingente populacional, área, economia, produtor de alimentos, e temos alguma excelência com algum atraso. Mas aqui é o que eu digo, olhar o futuro. Nós temos que ver o futuro. Vamos mirar hacia o futuro. Esta é a América hispânica e esta é a América portuguesa. Então, como eu digo, mirar o passado, compreender o presente e construir. Por isso que eu dei o título, Estudando a História para Construir o Futuro. Que futuro nós queremos para nós? Porque esta é a realidade hoje. O mundo segue com crises e conflitos. Todos aqueles conflitos que existiam, todos os conflitos existentes no século XIII, XIV, XV, seguem hoje em velocidade, amplo âmbito, ação em conjunto. Se há uma coisa que não falta nesse planetinho azul, são motivos para conflitos. Se há uma coisa que não hace falta neste pequeno planeta azul, razões para conflitos. Isto, meus amigos, meus irmãos, que temos que pensar para nós outros. É mais importante. Temos que compreender a guerra, sim, mas olhando para o futuro. Porque o futuro aqui está. Acá está o futuro. Recursos naturais finitos, disputas, água, energia, alimentos, controle do espaço, fronteiras que eu chamo de metafísica ou institucionais, são as fronteiras comerciais, as fronteiras sanitárias, as fronteiras tecnológicas, as fronteiras do conhecimento. Vamos ver hoje, se liga na televisão, Ucrânia, Israel, tarifas de Donald Trump, China, isto que nós temos que preocupar com isso. Ações de guerra computarizadas, tecnologias, fundamentalismo religioso, mirem para a Europa hoje. A hora até Nova York elegeu um prefeito, e a internet, uma ferramenta ótima de conexão, e hoje é utilizada como arma de guerra. Esse é o futuro que nós precisamos olhar. Entendemos o passado, estamos no presente, mas temos que construir o nosso espaço geográfico com face a estes desafios. Esta é a minha opinião. O que nós fazemos? O que hacemos nós hoje para aplicar recursos, inversões, educação, infraestrutura, saúde, coordenação entre esferas? O Brasil está preparado? América do Sul. O que nós outros aqui, estudiosos deste tema, fazemos a nossa parte? Isto é, fazemos planificação estratégica? Esta é a nossa pergunta, esta é a minha preocupação. Hoje, as fronteiras são isto: comércio ilegal, contrabando, barreiras tributárias, protecionismo. Estados Unidos
estão 10.000 kilómetros lejos de China, pero tienen fronteras comerciais, as barreiras, as tarifas. O presidente dos Estados Unidos está fazendo barreiras com todos os outros, isto é, um conflito comercial, fluxos ilícitos de capitais, crimes ambientais. Hoje, abril, iniciou-se uma conferência das Nações Unidas em Belém, no Pará, a Conferência de Clima, para discutir problemas de crimes não, de proteção, drogas, armas, ações cibernéticas, refugiados, migrações. Quais desses problemas, quais deles afligem a nós outros em nosso espaço? Esta é uma grande pergunta que nós outros temos que estudar. Los invito em 22 a 30 de agosto, em Foz do Iguaçu, para o nosso congresso da Comissão Internacional de História Militar. Estamos organizando na cidade de Foz do Iguaçu. Les invito a los hermanos de Argentina e daqui, e também de Paraguai, que vão a nosso congresso. Invito a los hermanos de Argentina e de Paraguai, porque o Uruguai já está a se filiar à Comissão Internacional de História Militar. Les invito a uno de vos, Uruguai, se queres candidatar para que em Uruguai seja o Congresso de 2027. Que tal? Por que não fazemos aqui? E lhes invito também a nós estimularmos em nosso Comitê Sul-Americano de História Militar. Isso é importante, porque temos que estudar a história militar para entender isto, mirar no futuro. Esta é a minha sugerência. Estudar o passado, compreender o presente, para construir o futuro. Por isso que eu digo aqui, estudar a história para construir o futuro. Nosso congresso terá esses temas. Já está em inglês, porque é a língua oficial de trabalho da comissão. O tema é fronteiras. Integração ou separação? Integração e harmonia ou separação e conflito? Advento das nações-estados, fronteiras como espaços, missões de paz, estudos geopolíticos, guerras de fronteira, turismo militar. Esta é a temática de nosso encontro. Este é nosso logo, uma fronteira e duas pessoas. Isto é inspirado em los señales de trânsito de Berlim. Os que conhecem Berlim, o muro de Berlim para mim é o símbolo maior de fronteira, de barreira ideológica comercial neste mundo do século XX. Por isso, inspiração em los Andorra. Fronteiras 2026, as cores universal de vá e pare dos señales de tráfico. Este é nosso logo. Porque nossas fronteiras são assim, meus amigos. Argentina, Paraguai, Pedro Juan Caballero, Bela Vista, do Ponta Porã. Aqui, Artigas e Santana do Livramento. É assim. Esta é a nossa fronteira, que nós gostamos, que nós amamos, que nós temos harmonia. Sim. Ou, há alguém que queira uma fronteira assim. Esta é uma fronteira também. Gaza, Israel, Estados Unidos, México e outras. Há gente que quer assim. Pero nós outros. Então, hoje, no mundo de hoje, ser rico não é solamente ter plata, dinheiro, finanças. Não é só isso. A riqueza hoje tem a riqueza humana, social e ambiental. É rico uma nação que tem saúde, educação, valores, realização personal. Um país que tem segurança, interação social, bem-estar general. Uma nação que tem aire limpo, água limpa, saneamento. Isto é riqueza.
riqueza, más que bienes, servicios y finanzas. Esto es ser rico en el mundo de hoy y en el futuro. Pero no basta solamente producir esta riqueza. Tenemos que tener ciencia para distribuirla equitativa. Esto es tan importante o más do que generación de esta riqueza. Porque aquí están los conflictos. Y si están los conflictos, vamos a ter competencia, vamos a ter guerras, vamos a ter mais história militar. Por isso que devemos estudar o passado, compreender o presente e construir o futuro. Para que todos nós tengamos juntos tranquilidade, desenvolvimento, segurança em âmbito interno de nossos países. E que tengamos integração internacional, inserção, respeito mútuo, harmonia entre as nações. Isto é o futuro que nós queremos. Me gusta muito encerrar com esta frase de Martín Fierro, de José Fernández del Folclore. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, les devoran los de afuera. Esto es lo que sugiero en nuestro instituto, que hace 90 años, desde 1936, pesquisando, honrando y defendiendo la Casa de la Historia Militar de Brasil. Estamos na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, anexo ao Clube Militar Central, nesta página, e de todos. Graças. Agradecemos al general Luis de Gaberro por esta brillante exposición.